Mas voltando pra Marcelinho que saiu, né? O Marcelinho, ele grita no o Marcelinho ouvido, que saiu, história, aqui né? Depois o tranquilo. Bosch fica bravo. Marcelinho, aí você saiu do São Paulo, em vez de ir pra Ponte Preta, foi pro Vasco. Direto. E se você tinha um empresário, como é que conta essa história? Nessa época, eu ainda não tinha vinculação com nenhum empresário, né? Era só meu pai, e aí através do finado nosso ex-prefeito Rui Martins, com conhecimento com o deputado, ele pegou e me encaminhou até o Vasco através do Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco. E aí eu já cheguei encaminhado pelo Eurico e tudo, a gente já chega com um pouquinho já, com a moralzinha no clube, né? E ali eu fiquei 4 anos no Você Vasco. repete o que você falou, um deputado que era amigo do seu pai? Não, o Rui Martins, que era ex-prefeito de de Caçu, Caçu. né, que conhecia um deputado estadual, na época, federal aqui de Goiás, que era amigo do deputado federal naquela época, presidente do Vasco, que era o Eurico Miranda, né? Então eles me encaminharam, olha, tem um jogador assim, que tá no São Paulo e tudo e tal, e eles pegaram e fizeram a ponte e me levaram para o Vasco, né? A ponte, na Literalmente verdade, só foi a ponte, né? Literalmente a Só ponte. foi a ponte. E aí eu fui pro Vasco da Gama no infantil, cheguei lá em 2009 e assim fiquei até o final de 99 e fiquei até 2003. Até o final de 2003 ali no Vasco. Aonde num jogo contra o Botafogo... Nisso você já não era mais juvenil já? Não, aí eu já tava... No Vasco eu profissionalizei no Vasco com 16 anos, por causa da Lei Pelé. Então eles profissionalizaram todos os atletas, né? Pra não perder o vínculo com o atleta. Por quê? Se eu não tinha contrato, um clube vinha, pegava e me levava embora sem custo algum. Então o que acontecia? Eu passava a minha categoria de base todinha no clube, o clube me formava, me deixava lapidado, preparado para um profissional, vinha outra equipe, me pegava e tchau, sem gastar nada. Você entendeu? Então aí veio aquela Lei Pelé que fez esse vínculo do clube com o atleta, para o atleta não poder sair de qualquer jeito, né? Um jogo contra o Botafogo foi um jogo muito importante na minha vida. Nós fomos muito bem, joguei muito bem. E ali tinha um empresário que já estava com vínculo para me levar embora para a Espanha. E nessa época, um outro empresário, que eu não quero usar o nome dele, que entrou na negociação, né? Porque foi através dele que esse outro empresário veio ver eu jogar. Entrou nessa negociação e aí acabou que ocorreu todo um bloqueio por causa, na época, de 50 mil reais, né? Hoje 50 mil reais é nada, mas naquela época o clube ofereceu 200, o empresário firmou nos 250, a janela fechou, levou um jogador do Ponte Palmeiras. Preta. Levou um jogador do Palmeiras. Do Palmeiras. Do Palmeiras, na época, o atacante Bruno, que foi embora pro Mallorca da Espanha, que tava tudo organizado. Na época, o empresário que ia me levar chamava Daniel. E o meu suposto empresário que estava na negociação, por causa de 50 mil, não conversou comigo, não conversou com a minha família, não conversou com meus amigos de clube que tinha na época. Que é um cara que foi um pai pra mim, que eu acredito muito que esse programa vai à rede nacional, né, através do YouTube. Então eu tenho que mandar um abraço pra ele, que de acordo com as nossas divulgações, eu tenho certeza que ele vai assistir esse programa, que é o Wilsinho, xodó da vovó, foi jogador do Vasco, jogador do Flamengo, jogador do Fluminense. É um cara que foi um pai pra mim no Rio de Janeiro. E nem com o Wilsinho, esse outro empresário que eu não quero tocar o nome, que foi um ex-jogador também, não comentou. Porque se ele comenta, naquela época o salário, se eu não me engano, seria 12 mil euros, 50 mil reais era 2 ou 3 salários só. Se ele chega em mim e fala, Marcelinho, eu só te libero por 250 mil, então o que eu faria? Deixa eu ir. Eu te dou 5 meses de salário meu irmão. Deixa eu jogar bola. Eu vou pra Espanha, eu vou pra segunda divisão, um clube que tava subindo. Você imagina você jogando contra o Barcelona, você jogando contra o Real Madrid. A vitrine que é. Então eu dava 5 salários pra ele. Isso aí era simples. Eu queria jogar bola, eu não queria dinheiro. Mas eu não naquela sei época, também, né, Marcelo? Né? Mas, por exemplo, na Espanha não é tanto time quanto aqui no Brasil, né? A quantidade de jogadores são menos lá? Não. A Espanha, se eu não me engano, hoje no campeonato principal são 20 clubes igual no Brasil. Porque eles fizeram um calendário mais ou menos igual pra FIFA. Tá, mas o que eu quero saber de você é o seguinte: aqui tem Série A, B, C e D. Não. Fora na isso, Espanha é menos. Fora isso, aí, por exemplo, menos divisões. Vem um olheiro hoje, chega lá no time de Rio Verde, ele acha 4, 5 tem os estaduais. Tem os estaduais, Cara, tem os municipais. E aí você pensa, na Espanha, eu acredito que não é esse tanto de time. Não é mesmo. Não tem tanta divisão assim. De repente até lá fala assim, não, nós vai te nacionalizar, você vai jogar na seleção da Espanha, velho. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque é muito menos jogadores. Tudo poderia acontecer. Eu fico pensando o seguinte, Marcelinho, assim, você deve ter
quando você lembra disso, dá uma certa raiva. Porque eu que não tenho nada a ver com isso, tô ouvindo a história hoje, eu tô numa raiva. Que ódio. Cara, onde você pensa assim, que ódio. Nisso que o Cotto tá falando, onde você pensa assim, o meu erro foi ter saído do São Paulo, ter saído do Vasco. Aí, Cosmo, acabou, começou a entrar desilusão no futebol. Aí começou a entrar, você falar assim, não, agora não... Porque pra eu fazer essa negociação, eu tive que desvincular do Vasco, né? Então, aí, quando não deu certo a negociação, eu já não estava vinculado ao Vasco. Aí, para não perder a chave com o Vasco, eles me emprestaram pro Bragantino. Só que aí as coisas que tava tudo em ascendência... Começou a descer até chegar ao final da carreira. Foi através daí que aí você começa a desiludir, aí você começa a desacreditar nas pessoas, porque até então, você não tá sabendo de nada. Depois que o negócio não virou nada, a janela fechou, aí você fala, peraí, a janela tá fechando e a negociação não tá acontecendo. Eu vou ficar de fora, aí eu tô sem... E aí? Pra onde que eu vou? Vou jogar onde? O que vai acontecer? Eu não vou embora pra Espanha mais. Tava tudo certo. Aí o que acontece? O cara pega, começa a te contar as histórias verídicas, o que tá acontecendo, igual o Wilson chegou em mim e falou, Marcelo, não vai acontecer por causa disso. Aí o Wilson me contou todo o acontecimento. Aí eu queria matar o cara, né? Pra não... Eu chego a engasgar pra falar o nome dele. Mas não vontade de saber quem que é esse cara, né? rapaz. E aí você... Esse cara reconheceu que errou depois? Nunca mais eu nem olhei na cara dele, nem falei com ele, não quis nem ver ele. Mas pra você ter uma noção, o tanto que ele não cresce... Eu penso assim, cara. A vida da gente, você não perde por ajudar ninguém. E você só cresce. Mas se você quiser pisar em alguém pra crescer, você só vai cair. Você só vai cair. Então o que acontece? Esse cara, ele foi jogador de futebol... Depois da carreira de futebol dele, ele viveu na miséria. Não virou nada financeiramente. Você entendeu? Morava na favela. O negócio dele era porque ele era conhecido através... Mas por que esse cara entrou na sua vida, Marcelinho? Como você aceitou ele como seu empresário? Não, ele não tinha vínculo, como eu disse, de empresário comigo. Ele entrou na minha vida por quê? Porque os caras queriam meia e ele conhecia eu no Vasco. E ele pegou e trouxe os empresários da Espanha e falou, ó, tem um moleque assim, assim... no Vasco. E os caras foram assistir meu jogo no Botafogo. Contra o Botafogo. E nesse jogo, eu e o Leonardo, na época, um meia que até virou profissional pelo Botafogo, nós ganhamos de 2-0. Eu fiz um gol, ele fez outro. Você entendeu? Então nós fomos bem. E aí acabou que, por isso ele entrou na vida do Marcelinho, jogador, né? E a partir daí, pra resumir todo o assunto, daí eu fui pro Bragantino, aí foi só caindo, porque daí eu fui pro Bragantino, do Bragantino eu vim pro Atlético Goianiense, disputei até um campeonato pelo Atlético Goianiense, do Atlético Goianiense eu vim pra Jataiense, aí eu fui chegando perto de Caçu. Você veio embora, já tava vindo embora já, né? Entendi. Você veio voltando. Aí eu vim chegando em Caçu, Se você gostou desse corte, imagine como está o episódio completo. E para você acompanhar esse episódio, é só clicar nesse link aqui, ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like. Valeu?